Como os irmãos sabem, eu estou em processo de exames. Todos os exames que foram pedidos pelos médicos já foram realizados e há uma junta médica marcada para dia 19 de outubro. Eu tenho episódios bons e ruins, mas há uma coisa muito firme e esperançosa dentro do meu coração. Eu passei por uma experiência recente e, irmãos, literalmente, eu senti Deus falando comigo. E o que eu ouvi, eu compartilho com vocês. Deus me prometeu um coração novo. Vocês acreditam? Pois eu estou dizendo isso para vocês nessa noite, com toda a fé que tenho no meu coração. E mais ainda, acredito que meus próximos anos de vida ainda serão muito melhores do que todos os outros que já vivi. Nós estamos lidando com um Deus poderoso e que verdadeiramente pode fazer coisas inimagináveis. E eu sinto no íntimo do meu coração que nesta junta médica alguma coisa muito especial haverá de acontecer. E eu terei o maior prazer de estar aqui, juntamente com o reverendo Carlos Alberto, para dizer para vocês, foi o Senhor quem fez isso. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé, irmãos, fé e confiança plena na soberania de Deus. E eu confio plenamente na soberania do nosso Deus. Vou convidar você a abrir sua Bíblia. Há um salmo que eu quero compartilhar com você nesta noite. Confesso para você que é, dentro de todo o saltério, o salmo que eu mais me identifico com ele. Me identifico com este salmo porque nas minhas horas mais difíceis, este salmo foi palavras de alento para o meu coração. É o Salmo 142. Peço que você abra a sua Bíblia e vou pedir que você se ponha de pé. Nós estaremos lendo alternadamente Salmo 142. Podemos ler? Leitura alternada. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Juntos, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Palavra do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Vou pedir ao reverendo Carlos Alberto Monteiro que faça a oração por iluminação. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, nós te clamamos agora em nome de Jesus. Tomai, Senhor, cada mente, cada coração de cada irmão e irmã, cada visitante que está nesta casa nesta noite. Iluminai com teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, entender a tua palavra nesta noite,
para que possamos, ó Pai, sermos alimentados, ó Deus amado, por este maná maravilhoso que é a Tua palavra, que nos alimenta, que edifica nossas vidas, que edifica nossas almas. Seja com Teu servo, Pai, Reverendo Roberto Dias, ó Pai, Deus amado, dê conforto ao Teu servo, Reverendo Roberto, fortalece sua saúde, sua vida, ó Pai, ilumina o Teu servo, Pai, que ele seja nesta noite, Tua voz, Tua boca neste lugar, usado, ungido pelo Espírito Santo. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Na minha caminhada de vida, uma das coisas que eu tenho percebido nitidamente é que nós temos piques de fé diários. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo para você que em determinados momentos nós nos sentimos verdadeiros gigantes, quando situações complicadas e difíceis surgem na nossa vida e nós somos capazes de responder a elas com muita positividade, com muito ânimo, com muita fé, com muita esperança, na certeza de que aquele momento ainda pode sofrer uma reviravolta. Mas, de repente, no dia seguinte, nós também podemos nos ver diante da mesma situação, mas agora numa condição diferente. Abatidos, tristes, desanimados, nos sentindo realmente como se Deus não estivesse atento às nossas necessidades. Eu acho que essa é uma experiência muito particular e humana, que todos nós estamos vivendo com ela cotidianamente. Não acredito que haja uma pessoa que esteja nesta noite, dentro desta casa, que não tenha passado pela situação que estou no momento destacando. Portanto, a nossa fé, ela é coxa. A nossa fé em determinados momentos, ela manca, ela tropeça. Por quê? Porque nós estamos vivenciando esses momentos de piques de fé e, ao mesmo tempo, momentos onde a nossa fé parece que vai lá para o fundo do poço e nos vemos assim desamparados. Porque esta situação em que este salmo é escrito retrata exatamente isso. Se nós observarmos o momento do salmista, que no caso é Davi, ele escreve este salmo após o episódio tão conhecido por todos nós. Um rei ciumento e enfurecido arremessa lanças contra Davi, com a intenção de matá-lo. E Davi, em meio a este turbilhão de confusão, ele é obrigado a fugir. E quando foge, nós sabemos através da revelação bíblica que Davi acaba por se esconder em cavernas. Alguns teólogos costumam destacar e dizer que muitos dos salmos compostos por Davi foram salmos feitos dentro de cavernas em meio ao deserto. Então, a este bloco de salmos, consideram os teólogos o seguinte termo: cânticos das cavernas. Salmos das cavernas. Por quê? Davi fugia da tirania, da doença e do ciúme de um rei insano. E a experiência dele, ao passar por toda esta situação, justamente neste momento,
é capaz de tecer as palavras que nós acabamos de ler e considerar diante dos nossos olhos. É um cântico que nasce no coração de um jovem que passa por um momento de grande aflição e de perigo. E uma das coisas que muito me chama a atenção no livro de Salmos é justamente essa questão humana, esta afinidade que todo o saltério contém e que tanto se identifica com as nossas vidas. Ou seja, todas as nossas alegrias e tristezas, todas as nossas frustrações, todas as nossas perdas, toda a questão do nosso pecado e do nosso desagrado, quando queremos fazer algo e não conseguimos fazer, e assim desagradamos ao nosso Deus, enfim. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, ou os cânticos nele apresentados, é como se dissessem para todos nós: é um retrato seu. É como um espelho. Quando você abre os cânticos, você vai se autodescobrir em muitos destes salmos. Por quê? Porque apresentam muita coisa que está relacionada a mim e relacionada a você. Fala da nossa humanidade. Os salmos falam das nossas limitações, falam da nossa dependência de Deus, falam de momentos de perigo, falam de orações de confissão de pecados, quando agredimos o caráter de Deus. E é exatamente o que nós encontramos no Salmo de número 142. Algumas coisas interessantes nós podemos ver aqui. Por exemplo, você vai ver um turbilhão de emoções nas palavras de Davi. E não somente esse turbilhão de emoções, você vai perceber um certo contraste nas palavras que Davi tece neste cântico. Parece que Davi está abrindo dentro do seu coração um conflito particular. Um conflito entre a fé e a perseguição tirana de um rei que naquele momento o odiava. Você vai ver aqui uma grande fé e ao mesmo tempo um momento de impotência. Neste salmo você vai encontrar alegria e ao mesmo tempo profunda angústia. Tem a ver conosco? Neste salmo você vai encontrar também coragem, mas em contrapartida também insegurança. Por isso, volto a repetir, os salmos falam muito de cada um de nós. E este cântico, particularmente, fala justamente desta oscilação da nossa fé, a oscilação da nossa alma, a oscilação quando nós estamos dentro de uma relação com o nosso Deus. Tudo que aqui está retratado, irmãos, e eu gosto demais deste salmo, porque tudo que está nele retratado, sem sombra de dúvidas, vou dizer para você, tem muito a ver com a minha própria vida, com meus próprios momentos onde diante de Deus eu questionava determinadas coisas. Repito, às vezes a nossa alma está de pé, mas há dias também que a nossa alma está abatida. Há dias em que a nossa alma é confiante, é fortalecida, segura da providência divina. Todavia, aquilo que parecia ser tão forte e que gera tanto ânimo em nosso coração, já no dia seguinte parece estar dizimado, parece ter evaporado, e nos vemos tristes, cabisbaixos, abatidos,
sem ânimo, caídos, às vezes até desconfiados, inseguros. E esse cântico, irmãos, retrata exatamente isso. Há medo, há pânico, há sentimento de frustração, há revolta, e é dentro desse contexto que Davi nos apresenta um caminho libertador. Chamo sua atenção para isso. É fantástico. Ao mesmo tempo que há esse misto de emoções dentro do coração do jovem Davi, ele nos aponta um caminho de libertação e que nós devemos assimilar e aprender. Tá? Antes de mais nada, irmãos, é importante entendermos o quê? A natureza que atinge o coração de Davi. Onde está essa natureza? Olha para a sua Bíblia, não feche, deixa aberta. Verso 3 e 4. Olha o que Davi diz. Quando dentro de mim me esmorece, me enfraquece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Esta é uma situação que eu posso passar por ela. Você acha que esta é uma situação que você pode enfrentar no seu cotidiano? Quando de repente você olha para o lado, olha ao seu redor e diz: ninguém parece perceber a minha aflição. Ninguém parece estar atento à minha necessidade. Ou, se você preferir, a minha angústia. É justamente nestes 2 versículos que nós encontramos a fonte principal de toda a angústia do jovem Davi. Ele se descreve como alguém em cujos caminhos colocaram o quê? Armadilhas. Parafraseando, Davi está dizendo: em meio à minha jornada, me prepararam surpresas inesperadas. Aonde quer que eu pise os meus pés, eu preciso estar atento, porque posso ser apanhado desprevenido. No seu caso específico, neste momento exato, quais são as armadilhas que a vida tem preparado para você? O que tem acontecido no seu dia a dia ao ponto de você se sentir desprotegido? Quem de nós está livre de passar por um momento semelhante? Que tipo de armamento está sendo montado contra nós? Contra mim, contra você, contra a sua família? Nós podemos definir isso dentro de uma maneira muito simples, amados irmãos. Vejam bem, malícias que são planejadas contra nós, gente que está sempre nos espreitando, e é bem verdade, pessoas que estão sempre tentando vasculhar e tomar conta da nossa vida, e quando emitem um parecer, na grande maioria das vezes o fazem de maneira equivocada. Podemos perceber também aquela porta que nós tanto esperamos, e ao invés daquela porta abrir, ela se fecha. Eu ouvi há muito tempo atrás, não lembro o nome do pastor, ele falando justamente sobre a questão de portas abertas. Nós temos 2 paredes nesse templo, e há uma porta aqui e outra porta aqui. Mas quando se trata de abrir portas, dentro da ótica bíblica,
não significa uma parede onde haja uma porta. Na verdade, não é isso. A prática divina é abrir portas numa parede, num local, onde não há meios de se abrir uma porta. Você consegue entender? Não é essa espécie de porta que Deus abre. Não. Se essa parede estivesse toda coberta de tijolos e não tivesse nenhuma abertura, a questão do abrir porta significa Deus agir e abrir espaço onde não há espaço. Você entende? Esta é a especialidade divina, abrir porta onde não há porta para que você nela entre. Este é o detalhe importante e guardei isso no meu coração. Então, as portas que nós esperamos que não são abertas e as paredes continuam cerradas, fechadas, e a frustração vem sobre nós. O que Davi diz neste verso de número 4? Diz assim Davi: olha à minha direita, Senhor, olha à minha direita, contempla a minha direita, percebe, vê, porque não há uma pessoa sequer que me reconheça, ou seja, que preste atenção em mim. Não há uma mão estendida, pelo contrário, todas estão encolhidas. Não há uma pessoa sequer nesse momento que se importe comigo. E eu estou sozinho no meu próprio aprisionamento. Incrível como Davi se sentia quando escreve este salmo. Não há quem me reconheça. Já parou para pensar nisso? Quando no momento de aflição e você espera algo de uma pessoa e este algo não vem. Quando o seu coração se enche de expectativa e a resposta não vem. Em outras palavras, estou vivendo os meus dias, mas parece que as pessoas são indiferentes para comigo. Muitos já não se importam com a minha existência. Muitos nem se preocupam e nem se interessam e nem me perguntam: você está bem? Parece que eu fui apagado da lembrança das pessoas. Você já se sentiu assim alguma vez? Confesso para vocês que na minha limitação eu já me senti assim. Já me senti assim mesmo cercado por amigos, cercado por pessoas e o meu coração se sentindo sozinho. É uma experiência particular. Não é incomum, faz parte da nossa vida. Talvez esteja fazendo parte da sua própria vida nesse momento. Irmão, será que existe alguma coisa nessa vida que possa promover mais tristeza ao nosso coração do que o sentimento de abandono? Aquele sentimento que surge quando de repente você percebe que nem os seus próprios familiares se importam com você, ou até mesmo com a sua causa. Que dirá Deus? Quando você sempre apresenta as orações e Deus mudo, inerte, apático, silencioso, sem prestar atenção ou até mesmo demonstrar que ouve a sua súplica. Amados irmãos, que coisa impressionante é este sentimento de se sentir abandonado. Se você já passou por ele, você sabe sobre o que estou
me referindo. Graças a Deus que nós podemos passar pelo sentimento de abandono, mas há uma promessa. Embora passemos pelo sentimento de abandono, Deus prometeu estar conosco todos os dias. O problema é que nós nos esquecemos disso. Tamanha é a nossa dor. Eu tenho aprendido que homens e mulheres precisam de Deus, mas nós também precisamos de pessoas. Precisamos do abraço, precisamos das palavras que podem, em determinado momento, gerar vida. Precisamos daquele olhar cuja boca nada pronuncia, mas que transmite muito mais coisa do que as próprias palavras. E às vezes nos falta isso. Por quê? Estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com as nossas causas pessoais, que deixamos de prestar atenção naquele que está ao nosso lado e que sofre, e que está apenas esperando que você estenda a mão e diga algo para ele. Davi estava assim. Por quê? Ele diz assim: ninguém por mim se interessa. Não tenho para onde ir, minha casa é uma caverna. Não sei como me defender. Não há nada que possa me valer como proteção neste momento. Estou sendo perseguido. Estou sendo procurado e difamado. Não há para comigo nenhuma manifestação de ajuda, de apoio ou qualquer gesto de amor. Resumindo, Davi se sentia completamente desamparado. Paulo uma vez também se sentiu desamparado. Já no final da sua vida, quando escreve a última epístola, a segunda para o jovem pastor Timóteo. Quando leio aquela epístola e tento entrar dentro do coração de Paulo, sinceramente, irmãos, o meu sentimento é de estremecimento. Eu estremeço e fico pensando: nossa, um apóstolo destemido, um homem que foi chamado por Deus dentro de condições extremamente particulares, mas ao mesmo tempo que lembro do chamado, eu lembro das palavras do Senhor a Ananias: você vai lá e fala com aquele homem, porque ele é um vaso escolhido por mim para pregar o evangelho aos gentios e aos reis e judeus, e importa que ele saiba o quanto sofrerá por amor ao meu nome. Que chamado! E aí, você vai para a segunda epístola a Timóteo, você encontra ele dizendo, lembrando de uma pessoa: Alexandre Latoeiro me causou muitos males, me fez muito mal. Uma pessoa que caminhou comigo e foi capaz de trazer muitos males para a minha vida. Você entende que a graça de Deus não nos livra de passarmos por experiências com Alexandres Latoeiros? Seja dentro da nossa família, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja nas nossas relações pessoais, nós não estamos livres dos Alexandres Latoeiros. E eles estão por aí. Paulo fala também de uma igreja. De uma igreja que não manifestou solidariedade para ele quando ele precisava.
Uma igreja que se levanta e que acusa e também duvida do seu apostolado. E ainda o chama de insano, de louco, questionando os seus ensinamentos. Uma igreja que Paulo escreve 2 cartas e a segunda, muitos teólogos dizem que a pena foi embebida em sangue, simbolizando a dor do coração de um homem que havia implantado aquela igreja e que agora o rejeitava. Quando ele comparece diante do imperador, o que ele diz? Ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. E assim eu me vi completamente só. Qual de nós está livre de passar por essa experiência? Você está livre de passar por isso? Seria a graça de Deus autossuficiente, ao ponto de livrar você de experimentar momentos semelhantes? Irmãos, nós seríamos tolos e nós seríamos ignorantes se não entendermos que estas coisas fazem parte da vida, que nós podemos sim passar por momentos como esse. Pergunta simples: você é mesmo um crente de verdade? Se você olha para você, você pode dizer com toda a convicção: eu sou um crente de verdade? Você ama realmente o Senhor Jesus Cristo de todo o teu entendimento, com toda a tua força e de todo o seu coração? Você realmente confia na soberania de Deus? Na sua fraqueza se mostra confiante e ainda dispõe o teu coração para permitir que Deus te conduza para os caminhos que Ele deseja? Ou você se manifesta de forma rebelde, dizendo: isso eu não aceito, isso eu não concordo? Conheço crente assim. Por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Que mal eu fiz? Sabe por que estas perguntas, amados irmãos? É muito simples. Feliz, escute isso, feliz o homem que aprende a não depender dos homens. Feliz o homem que aprende a depender da suprema vontade de Deus. Porque os homens não são perfeitos, podem nos decepcionar, mas Deus jamais te decepcionará. Aí eu pergunto: você é crente de verdade? Porque se for realmente crente de verdade e amar ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, embora em determinados momentos você se sinta abatido e até nocauteado, você se volta para aquele que é poderoso e é capaz de dizer: na minha fraqueza eu entrego o meu coração aos teus cuidados, e certamente tu haverás de me levar a pastos verdejantes e rios de água de descanso. Você crê? Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque tenho experimentado isso na minha própria vida. Bem-aventurado é o homem que, mesmo se sentindo caminhando em meio a armadilhas ocultas, mesmo sendo desprezado pelos seus, mesmo sendo abandonado, mesmo não tendo nenhum lugar de refúgio, mesmo percebendo que não há ninguém que demonstre o mínimo de interesse pela sua causa, aprende a depender de Deus e a submeter-se mais e mais à sua vontade. É como diz aquele cântico do nosso cenário: se vem de ti, Senhor, com certeza é bom para mim, então não vou rejeitar.
Qual é a receita que Davi apresenta para nós neste salmo? A receita nós já conhecemos, é a receita da fé, é a receita da submissão, é a receita de render-se e deixar Deus conduzir as coisas tal como Ele deseja. A receita é submeter-se a cada dia mais e mais e mais à soberania de Deus. Agora, antes de terminar, eu digo para você, este salmo não fala somente que a nossa alma oscila, não fala somente que a nossa alma tropeça. Este salmo não tem somente angústia ou palavras de desânimo e até mesmo de abandono e de desespero. Este salmo vai muito mais além. Por quê? Porque ele aponta para um caminho muito positivo. E é justamente este caminho ao qual me referi no início que nós precisamos aprender. Por quê? Porque é um salmo que fala sobre o momento da aflição, mas também revela a porção gloriosa escondida por detrás da aflição. O salmo nos mostra que a aflição e o abandono não é necessariamente um mal em si mesmos. O salmo fala que há benefícios escondidos por detrás de momentos como esse. É bem verdade que estas coisas perturbam, machucam, elas doem, elas nos incomodam, e este é um grande desafio para nós. Por quê? O grande teólogo Martin Lloyd Jones, certa vez em um dos seus livros, escreveu: porque as mais lindas virtudes na vida do crente são geradas em meio à dor e ao abandono. Repito, as mais lindas virtudes da vida de um crente são geradas em meio à dor e em meio ao abandono. Você entende agora por que estas coisas eram importantes de serem experimentadas por Davi? Deus o estava preparando para ser o futuro rei de Israel. Está acontecendo com você? Não há nada de diferente. Deus está preparando você para alguma coisa que pertence aos planos dele. Não reclame. Não se manifeste diante de Deus de forma contrariada. Não, pelo contrário. Pergunte a Ele: é assim que tu queres? É por isso que eu devo passar? É isso que tu desejas? Esta é a porção que tu tens para mim? Este é o bocado que tu me dás? Então, Senhor, está vindo de ti, me ensina a receber de bom grado. Me ensina a receber com gratidão e fecha minha boca para que eu não profane e nem murmure palavras sem sentido e que não condizem com a realidade daquilo que tu queres fazer na minha vida. Você entende isso? É fácil? Quem disse para você que é fácil? Não é não. Foi fácil para Davi? Não foi não, porque esta perseguição durou aproximadamente 9, 10 anos. Davi em meio às cavernas. Quanto tempo Jó sofreu com a doença? Você sabe por quanto tempo Jó sentiu-se subjugado por aquela enfermidade? Pela perda de todos os seus bens, ao ponto da mulher dizer: amaldiçoa esse teu Deus e é melhor você morrer. Aproximadamente 7 ou 8 anos. Você conhece a história. Segundo Martin Lloyd, na angústia
perseguição, é no abandono, é na fraqueza, é na humilhação, é na injúria, é quando você olha para o lado e não vê ninguém, é quando você de repente se percebe sozinho em meio ao dia a dia, é justamente quando as mãos estão encolhidas, é justamente quando falta o abraço que tanto você sente saudade, é justamente quando falta preocupação e a manifestação de amor cristão que às vezes você espera, é justamente em meio a todo este bloco que Deus está dizendo: estou te preparando para algo. Não se rebele, apenas aceite, porque a vontade de Deus é ruim, não serve, não merece ser considerada, é isso? Não. A vontade de Deus é 3 palavras: boa, o que mais? A perfeição. E a vontade de Deus é o quê? Agradável. Deve ser recebida com gratidão, e não com murmuração, e nem com desespero. Portanto, no meio do seu desencanto, no meio da sua tristeza, no meio da sua necessidade, no meio dos dias mais difíceis, qual é a grande lição? Você já sabe, o problema é aprender a vivê-la. A lição é uma só: dependa de Deus. Dependa de Deus. Os homens não são perfeitos, embora possam manifestar amor, consideração e tantas outras coisas relevantes, ainda assim são falhos, como eu e você, mas Deus não falha. Enfim, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele deixa uma orientação para nós. Paulo diz assim: a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança que a experiência produz não é qualquer esperança, é uma esperança que não nos permitirá tropeçar. A experiência produz uma esperança que não embaraçará, que não nos confundirá, uma esperança que não nos frustrará. Essa é a esperança prometida para nós. Então, você entende que todo o jogo de palavras harmoniosamente está entrelaçado? Está aqui. A tribulação tem o seu lado positivo. Não reclame dela. Eu tenho aprendido a não reclamar mais do meu coração enfermo. Eu já não reclamo mais. E nos dias em que me encontro muito abatido, ao ponto de sentir muita falta de ar, e de mal conseguir me levantar, eu já não reclamo mais. Se tu me fizeres passar pela mão dos médicos, eu passarei, mas no meu coração eu sinto que tu podes me dar, sim, um novo coração e desobstruir as minhas veias e as minhas artérias. E eu haverei de viver o tempo que tu quiseres. Aí eu mudei a minha forma de encarar as coisas e assim eu tenho vivido. Você entende? Aqui está a tribulação que eu passei durante todo esse tempo produziu o quê? A perseverança. Então, estou perseverando. E não sou melhor do que vocês, em nada, posso garantir.
Sou tão fraco quanto cada um de vocês, limitado como todos vocês, dependente de Deus como todos vocês. Mas eu tenho aprendido. Então é no meio da minha tribulação que eu encontro o quê? A perseverança. E no meio da perseverança eu encontro novas experiências com Deus. E as novas experiências com Deus me levam o quê? Ao caminho da esperança. Deus pode me dar um novo coração. Eu acredito nisso pela fé. E vou ficar aqui falando a noite toda. Eu posso sim ter um novo coração, melhor do que o meu coração antigo. O meu último exame o médico fez e disse: a principal artéria do seu ventrículo direito está seriamente comprometida. São os diagnósticos que eu ouço cotidianamente. Um que já há muito tempo fiz e contei para vocês, disse: você está com o pé na cova. Estou com o pé na cova. Mas quem é ele para dizer isso? Você fala da ciência. E eu disse para ele, e eu falo da fé. Mas essas coisas não se misturam, logicamente, não se misturam. Você fica com a ciência, com aquilo que você vê, e eu fico com a minha fé. E a minha fé diz que quando eu estava lá no ventre da minha mãe, sendo formado, Deus já tinha todos os anos da minha vida escritos e contados no seu santo livro, quando nenhum deles ainda existia. Aqui está, eu persevero. E acredito que Deus pode me dar um novo coração. E eu quero muito que vocês sejam testemunhas disso. E que vocês contem. Conheço um pastor que foi desenganado pelos médicos e Deus deu a ele um novo coração. Eu creio nisso. Eu vou ter um novo coração. E digo pela fé. Você crê nisso? Eu creio. Com toda a força da minha alma. Eu creio. Eu vou ter um novo coração. Mesmo que passe pela mão dos homens. Portanto, irmãos, aqui, súplica, dependência, clamor, angústia, medo, desencanto, abandono, clamor, pedidos, preces sinceras, preces humildes e dependentes. Isso é música, música que parte de um coração sofrido, mas que confia no poder de Deus. O que está diante dos seus olhos é música celestial. É música inspirada pela ação do Espírito Santo, tecida na escuridão de cavernas escuras do deserto da Judéia. A junta é dia 19. E eu espero muito em breve voltar e dizer para vocês: lembram do que eu disse? Vocês lembram? Pois aqui estou eu, para dizer para vocês: Deus me deu um novo coração e eu vou viver. Sabe por que eu vou viver? Eu vou viver porque Deus ainda tem um propósito na minha vida. E esta boca que vos fala nesta noite tem por obrigação anunciar todos os oráculos de Deus. E assim eu farei até o meu último suspiro de vida. Que Deus vos abençoe.